Glória a Deus, que bênção. Sempre bom podermos exaltar e glorificar o nosso Deus e vermos essas mulheres abençoadas, como também o Ministério Infantil, fazendo esse momento singular e especial. Que você possa também, se você ainda não está envolvido no grupo Coral das Mulheres, você pode participar, tá certo? Nós tivemos aí a apresentação somente das mulheres, mas temos também a participação dos homens, né? Então, queridos, esteja atento, procure a irmã Rose. Tivemos aqui, acredito que quase 15 mulheres, 18 mulheres, e esse número pode aumentar, ok? Mulheres, jovens, casadas, já esteja aí dispondo os seus talentos para a glória do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 6. Vamos meditar na palavra de Deus, culto da Páscoa, um momento especial. Glória a Deus. Mateus 28, versículo 6. 28, 6. Se puder desligar aqui, pode. Mateus 28, 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde jazia. Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde jazia. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra e pela oportunidade de podermos, ó Deus, explanar aquilo que tu tens para a nossa vida. Ministra com graça e com unção e fala a cada pessoa nesta noite para louvor e glória do teu nome. Amém. Queridos, a revista Época, na edição 202 de 2002, 1º de abril de 2002, uma reportagem dizia o seguinte, de Antônio Gonçalves Filho, ressalta que a Páscoa deveria ser a data mais importante para o cristianismo, mais até do que o Natal, visto que o Cristo crucificado e ressuscitado é o centro da nossa fé, que move mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, é uma verdade espiritual. Páscoa não pode ser visto, queridos, apenas como um momento qualquer. E aí a gente sabe também que períodos como esse, toda a questão da comercialização, Jesus muitas vezes foi substituído por outras coisas, como também quando do seu nascimento, não é diferente nesse momento de Páscoa. Mas, acima de tudo, precisamos olhar para esse tempo, para esse momento, como momento do amor e do cuidado de Deus. Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Esta é a grande verdade a qual precisamos estar atentos e proferir todos os dias. Porque, queridos, a Páscoa que pregamos neste dia é um momento em que Deus, pela sua grande misericórdia, através do sacrifício de Jesus, nos religou à presença de Deus. A Escritura diz lá em Romanos, no capítulo 3, que não havia um justo sequer, mas Cristo nos justificou. Não havia um sequer para justificar o homem diante de Deus. E a Bíblia diz que ele se entregou por nós, através do sacrifício da cruz. Jesus nos justificou diante de Deus. Por isso, através da confissão, como Senhor e Salvador da nossa vida, todas as máculas são perdoadas. Quando o homem se aproxima de Deus e ele olha para a cruz de Cristo,
ele vê que na cruz de Cristo ele encontra a redenção pelo sangue de Jesus. Ele se entregou por nós. E nós não podemos mais viver sob condenação, porque a palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a condenação sobrevir sobre nós, vai se tornar inútil, porque na verdade fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos justificados através dele. Ele se entregou por nós. E somente Jesus tem o poder de realinhar o nosso relacionamento com Deus. É possível que às vezes as pessoas busquem através de vários lugares uma resposta, mas na verdade, quando o homem se encontra com Deus, a sua vida passa a ser diferente, porque é através do sacrifício de Jesus que o homem realinha o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão distantes de Deus em virtude de se acharem indignas, mas o homem não é justificado através das obras, o homem não é justificado através de rituais humanos, o homem é justificado através de Jesus. Muitas vezes os sentimentos negativos eles começam a fluir, trazendo acusação. E muitas vezes essas acusações acabam por corroer a alma do homem, o coração do homem. Mas está na hora de olhar para Jesus e ver que o plano maravilhoso de Deus foi trazer verdadeiramente a mudança e a restauração do coração daquele que se encontra longe de Deus. Por isso você não pode mais viver debaixo de nenhuma condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos viver acuados, precisamos a cada dia seguir adiante, por sermos alvo do grande amor de Deus. É necessário que esta mensagem do Evangelho seja pregada, porque somente a misericórdia de Deus tem o poder de trazer de volta o homem ao Supremo Pastor. Por isso que a Páscoa deve ser vista como o momento da justificação de Deus. Quando o homem se sente rejeitado, quando o homem se sente só, quando o homem se sente muitas vezes retrocedendo na caminhada por sentir que o peso das circunstâncias, do pecado da vida começam a guiar a sua vida, ele precisa olhar para Jesus, ele precisa se voltar para Deus, ele precisa avançar rumo à cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o que nos justifica diante de Deus. Então, querido, sempre que você lembrar da Páscoa, você precisa também estar lembrando do sacrifício de Jesus e do grande amor de Deus por nós. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma resposta de Deus e essa resposta ela continua sendo divulgada, ela continua sendo anunciada, ela continua sendo pregada, e a mensagem é que Cristo se entregou por nós, para que nós pudéssemos, na verdade, viver uma vida diferenciada diante da sua presença, para que nós pudéssemos, na verdade, realinhar o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes é possível que no decorrer da caminhada o homem acabe se perdendo. É possível que hoje você tenha se perdido na caminhada, que você esteja longe, você que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, essa palavra. Mas eu quero te dizer que a Páscoa nos leva ao Cristo que se sacrificou, que se entregou por nós e que nos dá uma vida abundante nele. Amém? Outra coisa que nós podemos também, a Páscoa que ministramos no dia de hoje, não é um momento simplesmente de chocolate, doces ou figuras que representam a Páscoa, mas acima de tudo, um momento de libertação para todos aqueles que olham para a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para dar a si próprio como um sacrifício por todos os povos. Então, queridos, a salvação não se alcança através dos méritos humanos. O texto bíblico diz: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes,
Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A partir de então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tal como o povo de Israel estava cativo, e através do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta tiveram a proteção, e logo em seguida a libertação, assim também todos aqueles que olharem para a cruz de Cristo serão livres de tudo aquilo que aprisiona. Outrora o povo de Israel estava escravo, refém de um sistema ditador e aprisionado, mas logo após liberto pelo Senhor. Deus tirou o povo de Israel do Egito através da sua mão forte e do seu braço poderoso. Assim também, quando o homem olha para Jesus, ele passa a ser liberto de tudo aquilo que lhe aprisiona, porque quando olhamos para Jesus, passamos a viver livre das máculas do pecado e de tudo aquilo que aprisiona o coração do homem. Todo aquele que olha para Jesus tem uma nova vida nele. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, a qual você esteja defendendo a todo custo. Quantas pessoas às vezes estão defendendo a sua verdade, estão defendendo a sua visão particular, mas não é a minha verdade, nem é a sua verdade, é a verdade de Deus. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que restaura. Existem muitas falácias no mundo atual, existem muitos discursos no mundo atual, existem muitos salvadores da pátria, mas somente Jesus é que salva o homem e o restaura e o dá uma nova vida diante da sua presença, porque só Ele tem o poder de nos libertar. Em João capítulo 8, versículo 32, o texto sagrado nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então você pode correr para Jesus hoje. Nós podemos correr para Jesus hoje. Nós podemos nos entregar a Ele e dizer: Senhor, eu quero ficar livre, eu quero estar livre de tudo aquilo que me aprisiona. Quando Jesus chegou na região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. E eles vinham do cemitério, porque o cemitério é lugar de morte. E eles vinham e estavam morando naquele lugar. E eles eram violentos, todos já tinham tentado livrar aqueles homens daquela situação, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguia restaurar, mas até os demônios se curvam diante da presença de Deus. E quando aqueles homens viram Jesus, eles não falaram outra coisa, eles foram restaurados através da presença de Jesus e passaram a ter uma nova vida. Outrora errantes, outrora refém do mundo, refém de demônios, refém de principados e potestades, mas a partir do encontro com Jesus, eles passaram a ter uma nova identidade em Deus, uma nova vida em Cristo, porque aquele que se encontra com Jesus é liberto, restaurado e passa a ter uma nova vida diante da sua presença. Aleluia! Aleluia! Não há ninguém que caminhe com Jesus e continue do mesmo jeito. Não há ninguém que caminhe com Jesus e continue refém das situações da vida. Se isso está acontecendo hoje, talvez com a tua vida está na hora, querido, de se voltar para Deus. Está na hora de entregar a tua vida a Jesus e deixar Ele conduzir os teus passos. E deixar Ele ditar os rumos da tua vida. Porque uma vez livre, livre para sempre, a partir de quando caminhamos com o Senhor. O problema de hoje, nós vemos algumas pessoas que outrora confessaram a Jesus, voltam às práticas de outrora, é porque na verdade se afastaram da presença de Deus. E voltou a ser escravo de situações do mundo. Mas é preciso se voltar para Deus e dizer: Jesus, eu quero ser livre hoje.
Eu quero ser livre amanhã. Eu quero ser livre todos os dias. Eu não sei o que tem aprisionado a tua alma. O que tem aprisionado o teu coração. Que muitas vezes existem alguns sentimentos que começam a surgir fora daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Mas é preciso se voltar para Deus, porque o Filho de Deus que se entregou por nós tem o poder de libertar, tem o poder de restaurar, tem o poder de transformar. Nos tempos atuais as pessoas estão correndo para todos os lados, mas está na hora de correr para Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser liberto, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado. Olhando para Ele, todos foram iluminados, porque a glória de Deus resplandece. Aonde as trevas surgem, não vão prevalecer, se a glória da presença de Deus estiver lá. Então Deus conta com você para acender uma luz. Deus conta com você para acender uma luz. Você é luz, você é luz, você é o reflexo da presença de Deus. Então não deixe que a luz de Deus venha se apagar no teu coração, porque livre é aquele que caminha com Jesus. E assim como Jesus libertou aqueles dois homens, Ele continua trazendo libertação a todos aqueles que se encontram aprisionados por cadeias espirituais. Quantas pessoas já buscaram de todos os jeitos resolver o seu problema, e muitas vezes acham que o problema é físico, e muitas vezes acham que os problemas eles são resolvidos através de técnicas e práticas humanas. Mas na verdade, querido, talvez seja necessário se voltar um pouco mais para Deus, buscar a face do Senhor, se entregar aos seus cuidados e deixar Deus cuidar de nós. Muitas pessoas nos dias atuais estão enfrentando batalhas na mente e não conseguem se desvencilhar, não conseguem se libertar. Outros estão aprisionados pelos vícios. E o que nós vemos, querido, é uma sociedade que muitas vezes está vítima dessa situação. Mas quando o homem se encontra com a cruz de Cristo, quando o homem se encontra com Cristo, a libertação acontece. Outrora ébrio, hoje um homem restaurado. Outrora um viciado, hoje uma pessoa que faz parte da sociedade. Outrora aprisionado por sentimentos e pensamentos de morte, mas hoje com pensamentos e sentimentos que o levam para a presença de Deus. Porque quando Jesus liberta, Ele liberta por completo. E eu declaro a você que a Páscoa nos remete a um Deus que liberta, diante das situações simples e diante das situações complexas da vida. Basta se voltar para Ele, basta buscar a Ele. Porque como eu disse anteriormente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Ele não é uma alternativa, Ele é a alternativa, Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para todos aqueles que se encontram com Ele. Então, querido, está na hora de receber a libertação providenciada por Deus através de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi simplesmente para cumprir um ritual. O sacrifício de Jesus não foi simplesmente para tornarem as pessoas emotivas e sensibilizadas porque um homem se entregou na cruz. O sacrifício de Jesus foi para nos mostrar que há libertação para aqueles que se encontram com Ele, para aqueles que voltam para Ele e para aqueles que andam na sua presença. Há libertação em Jesus. É por isso que nós precisamos entender que a vida cristã, ela precisa ser vivida em toda a sua intensidade na presença de Deus. Não dá para viver simplesmente divagando na caminhada cristã. Não dá para viver simplesmente como as ondas do mar na caminhada cristã. É preciso olhar para Jesus como aquele que nos liberta, que nos dá uma nova vida sim, e que faz com que o homem se torne um homem livre diante da sua presença. Então, quando algo vier te constranger, lembre-se,
Jesus já te libertou através do sacrifício da cruz do Calvário. Quando algo tentar corroer a tua fé, quando algo tentar prejudicar a tua caminhada com Deus, quando algo tentar te tirar da presença de Deus, diga: eu sou livre, como nós cantamos nessa noite. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Eu sou livre porque o sangue do Cordeiro, o Cordeiro se entregou por mim. Os umbrais da minha casa e a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. É preciso viver essa vida em Deus. É preciso viver essa vida na presença de Deus. A Páscoa que anunciamos é um momento de vida transformada por Deus. A partir de quando o homem se volta para Deus, ele passa a ser alvo do amor. A partir de quando o homem se volta para Deus em rendição, ele passa a viver uma vida diferente, uma vida transformada. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova vida. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não dá para caminhar com o Senhor com as bagagens de outrora. Deixa a bagagem de lado, porque você é uma nova vida em Cristo Jesus. Se Ele te libertou, se Ele te restaurou, você precisa deixar tudo para trás e seguir adiante. A proposta que Deus tem para você. Porque a Páscoa nos remete a uma transformação completa. Uma vida transformada por Deus. Ao encontrar-se com Cristo e receber a sua presença, o homem passa por um processo de transformação. É por isso que exemplificamos o novo nascimento em Cristo como uma metamorfose, em que a lagarta passa por um processo de mudança até se tornar uma borboleta, trazendo brilho, beleza por onde quer que passa. Assim também acontece com aquele que é transformado por Cristo. Jesus nos transforma completamente e passamos a refletir a glória de Deus por onde quer que venhamos a estar. Onde quer que estejamos, passamos a refletir a glória de Deus. Por quê? Porque um homem é uma mulher transformada. Ele leva em si a imagem de Cristo. Ele é cristão, é miniatura de Cristo. Ele é um homem transformado. Ele é um homem mudado. Se a sua vida ainda não mudou, você precisa se encontrar com Cristo, receber a libertação e ser transformado por Ele. Porque a mudança acontece de forma lenta. E muitas vezes até vai doer um pouco. Mas o certo é que logo passamos a viver o novo de Deus. Sempre que a mudança vem, as pessoas às vezes vão sentindo. É uma palavra, é uma orientação, é uma direção. E aquilo parece que começa a entrar em choque com a realidade ao qual você vivia outrora. O processo de transformação muitas vezes vai doer, é lento, mas é o propósito de Deus nos tornar novos homens e novas mulheres para a glória do seu nome. É por isso que a Páscoa nos remete a uma vida nova, a uma vida transformada, a uma vida mudada, porque existia um antes e um depois de Cristo. Antes homem preso, antes homem muitas vezes aprisionado e escravizado, mas agora liberto. Antes homem vivendo uma vida totalmente alheia ao propósito de Deus, mas agora transformado. É um novo homem, é uma nova mulher, é um novo jovem, é uma nova criança. Ele tem uma nova visão, ele tem uma nova perspectiva, ele tem um novo sonho, ele tem a glória de Deus sobre a sua vida. Transformado. Então a mudança vai acontecer, por quê? Porque não é produto do homem, é produto de Deus, é ação de Deus, é glória de Deus, é ministração de Deus na vida do homem. E eu não sei qual é a fase que você está hoje, eu não sei qual é a fase da vida, e eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje. Qual é a expectativa para a sua vida no ano, nos anos que virão, nos próximos anos. Eu não sei qual é a sua perspectiva para amanhã, mas eu sei de uma coisa: há algo diferente após Cristo. Há uma nova visão, há um novo sonho, há uma nova vida, uma vida transformada em Deus.
E é preciso viver isso, não como quem sonha, mas como alguém que vive a realidade, porque está firmado na palavra de Deus. Não é uma utopia, não é algo fora de cogitação, é aquilo que nos garante a palavra do Senhor. Isso acontece na vida daqueles que verdadeiramente se entregam ao Senhor. Então está na hora de entregar tudo que você tem a Deus. Jesus já fez o que deveria ser feito, Ele se entregou por nós, Ele se rendeu na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si tudo aquilo que nos aprisionava. E hoje nós precisamos nos entregar inteiramente a Ele em rendição e dizer: Senhor, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser transformado, eu quero viver essa realidade na qual o pastor está falando nessa noite. É possível que no decorrer da sua vida você tenha vivido apenas em altos e baixos, em situações que você olha para o dia de amanhã e diz assim: o que é que vai ser? Mas está na hora de olhar para amanhã e dizer: o meu amanhã é Cristo. Porque a palavra de Deus diz: Cristo em vós, esperança da glória. O meu viver é Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Foi essa palavra do apóstolo Paulo. E essa palavra tem que estar no nosso coração. Eu te convido a olhar para o Cristo ressurreto, porque só Ele é capaz de ressuscitar aquilo que parece estar morto no seu coração. Eu quero te convidar não para o Cristo que morreu, porque o sacrifício já foi pago por mim e por você, mas eu te convido a olhar para o Cristo que ressuscitou. Então, se algo está morto na sua vida, Ele é capaz de ressuscitar nessa noite. Se algo está longe demais de acontecer, Ele é capaz de trazer de volta. Sim, as mulheres estavam chorando no túmulo: para onde levaram o meu Senhor? E a palavra que veio a elas é justamente aquilo que nós acabamos de ler: porque vocês choram, porque vocês estão chorando? Cristo ressuscitou, e essa palavra precisa ser proferida aonde quer que estejamos. É palavra de Deus. Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como tinha dito. Existem muitas pessoas sendo adoradas nos dias atuais, e é possível que você vá lá, fragmentos, ou até mesmo os seus ossos ainda estejam lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai ver nada, porque Ele ressuscitou. Assim também Ele é capaz de ressuscitar o homem que está morto espiritualmente. Assim também Ele é capaz de ressuscitar os sentimentos que estão apagados, que muitas vezes olha para um lado e para o outro e só vê desgraça, só vê morte, só vê tristeza, só vê dor. Mas Jesus é capaz de ressuscitar o teu coração. Jesus é capaz de ressuscitar a tua mente. Jesus é capaz de ressuscitar a tua vida. Uma nova proposta de Deus nasce através da morte e da ressurreição de Jesus. E é assim que nós precisamos viver. É dentro dessa perspectiva que nós precisamos viver. Jesus é a nossa Páscoa. E nele nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. A minha Páscoa é Jesus. Você precisa dizer isso todos os dias e em todos os momentos. Ele se entregou por nós. Quando todos achavam que era o fim, era apenas o começo. Porque Ele ressuscitou e continua vivo pelos séculos dos séculos. Os discípulos estavam preocupados. Todos que tinham ouvido falar a palavra de Jesus estavam talvez com a mão na cabeça. Mas assim como Ele falou, os anjos proferiram: Ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Então, quando você olhar para as situações da vida e elas tentarem fazer o teu coração fraquejar, você vai dizer: Jesus ressuscitou, e eu estou ressuscitando com Ele todos os dias, na presença de Deus. Ele não está aqui.
Jesus continua renovando a vida de homens e mulheres que se propõem a ouvir a sua voz e recebê-lo em seu coração. Para onde você tem olhado? Qual é a direção a qual você tem se guiado? O Senhor te pergunta nessa noite. Está na hora de parar um pouco. Talvez você tenha ouvido falar muito sobre a Páscoa. Talvez tenha comido todos os chocolates. Ou talvez não, porque está muito caro um ovo de Páscoa. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mensagem do Evangelho, ela não muda. A mensagem de transformação, a mensagem de amor e a mensagem de restauração e de libertação. Jesus continua o mesmo, como diz em Hebreu, ontem, hoje e eternamente. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a resposta para a vida daqueles que o encontram. Então é preciso se voltar para Deus, porque a palavra de Deus nos orienta: chegai-vos a Deus. Chegue-se ao Senhor, aproxima-te de Deus, de volta para o Senhor de coração, com o espírito quebrantado, humilhado, e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Está na hora de você se render, está na hora de você se entregar à proposta de Deus. É possível que você já tenha ouvido falar muito a respeito de Jesus, mas Ele não quer que você continue caminhando do seu jeito. É do jeito dele, de acordo com aquilo que nos orienta e que nos ensina a palavra de Deus. Então está na hora de deixar os caminhos velhos e viver num caminho novo, numa proposta nova. Está na hora de deixar os velhos hábitos e ser transformados pelo poder de Deus. Está na hora de deixar os velhos amores e se voltar ao amor de Deus, porque Ele não vai te decepcionar, porque o amor de Deus, Ele ultrapassa a compreensão humana. E está na hora de se deixar guiar pela presença de Deus.